Análise do elenco do Palmeiras de 2025 feita por vocês. Exatamente, esse é um dos vídeos que a gente fez aí, especial de fim de ano, onde vocês analisaram o elenco do Palmeiras e eu trouxe aqui os argumentos, os números, as estatísticas para vocês tomarem as decisões, porque são vocês que mandam aqui nesse canal, tá bom? Vamos lá para uma das análises do nosso elenco dividido por posições. A tier list tá pronta e a gente vai analisar jogadores por jogadores. Melhor da temporada, melhor da posição, bom, médio, ruim. Vocês vão decidir quem é o melhor da posição e no final a gente decide quem é o melhor da temporada. Teremos os cortes de posição por posição, fechou? A gente vai analisar posição por posição e essa análise não é a minha análise. Eu tô organizando a análise para que vocês façam as avaliações. Isso é um brinde à nossa comunidade que a gente criou aqui, que eu sempre falei o ano inteiro, que eu não faço esse canal sozinho, que vocês são muito responsáveis por toda a comunidade que a gente criou aqui hoje, e hoje são vocês que vão fazer essa parada, fechou? São vocês. Eu vou trazendo as minhas análises e a gente vai começar pelo... Vou sair daqui, vou trazer aqui a nossa primeira arte e já vou colocar a nossa enquete aqui. Vamos botar uma enquete? Quem foi? Vamos lá. Quem foi o melhor goleiro? Vocês vão votar. E a gente começa a analisar. O Everton, Carlos Miguel e Marcelo Lomba. A enquete tá valendo. Assim que a gente terminar a análise aqui, a gente encerra a enquete e eu vejo o que vocês decidiram. Vamos lá? Toma! Temos os números de Everton, Carlos Miguel e Marcelo Lomba. Obviamente eu poderia trazer muitos números aqui, mas eu peguei algumas referências. E todos que eu analisar aqui, todos serão assim, com jogos com um titular e duas estatísticas que eu achei relevante para a posição. O Everton tem 58 jogos, todos como titular, 2.45 defesas por jogo, 0.74 gols sofridos por jogo, certo? Carlos Miguel, 12 jogos, 12 como titular, 3.2 defesas por jogo, 1 gol sofrido por jogo. E o Marcelo Lomba, 6 jogos, 6 como titular, todos eles jogaram todos como titular, ninguém substituiu o goleiro, né, no ano. 2.6 defesas por jogo, 1.16 gols sofridos por jogo. Vamos lá, votem aí, quem que vocês acham que foi o melhor goleiro do ano. Primeira coisa que é importante, momentos marcantes negativamente. Acho que o Everton teve alguns ali, mas pô, qual que foi o grande momento? Contra o Chelsea, né? O grande momento marcante do Everton negativamente foi contra o Chelsea. Teve mais algum, vocês lembram aí? Positivamente, a gente vai lembrar de vários bons jogos do Everton, mas acho que o pênalti contra o Fortaleza ali no último minuto foi surreal, tá ligado? O Lomba, cara, vou falar bem a verdade, eu não lembro de nenhum momento marcante nem pro bem nem pro mal. Assim, sempre foi muito correto. E o Carlos Miguel, eu acho que não sei se teve grandes falhas, mas chamou a atenção que nos 2 primeiros jogos ele tomou 6 gols assim em seguida. Mas fez baitas partidas, ele passou vários jogos sem sofrer gols. Então, no final das contas, ó, ele sofreu 1 gol por jogo, foi a média do meio, a média do Everton é melhor. Só que o Carlos Miguel começou tomando muito gol, depois ele equilibrou isso, né? Mas não foi o suficiente. Só que em compensação também a gente tem que ver que o Palmeiras piorou depois que o Carlos Miguel entrou. Foi onde o Palmeiras virou uma peneira defensiva e ele ficou muito exposto. Quando a gente olha para a quantidade de defesas, o Everton 2.45 defesas por jogo, o Lomba 2.60. A média menor é a do Everton e a maior, sem dúvida, é do Carlos Miguel com 3.20, porque era o momento que o Palmeiras estava mais exposto, né? Carlos Miguel falhou contra o Cheirinho, desculpa, Álvaro, com todo respeito, impossível falar que foi falha. Os 3 gols contra o Flamengo, ou você tá falando do gol na final? Nenhum gol contra o Flamengo ele falhou, cara. Primeiro, Arrascaeta, cara a cara. Cara a cara não tem o que fazer. Segundo, pênalti. Pô, pênalti não tem o que fazer. Terceiro, era outro cara a cara, né? Nem lembro como que era o terceiro gol, mas o Pedro cara a cara. Como é que você vai falar que ele falhou? E na final da Libertadores, pô, um gol de cabeça do Danilo no canto.
Como é que você vai falar que o cara falhou, mano? Pô, desculpa, mas não tem a menor condição, cara. Na minha análise, o Everton, ele fez um ano mais ou menos, tá? Não foi o pior. Ó, o BGM tá alto, desculpa. Não foi a pior. Não foi a pior temporada do Everton. Acho que a temporada passada foi pior do que essa. Eu acho que a temporada passada foi pior. Teve até mais falhas. Esse ano eu acho que ele deu uma melhorada, mas falhou num jogo muito grande. E o Carlos Miguel, cara, pra mim eu não lembro de muitas falhas dele, não. Eu acho que ele salvou muito o Palmeiras, velho. Se ele estudasse um pouco o Jorginho, daria pra ao menos sair na foto. Cara, ele tentou enganar o Jorginho, mano. O Donato explicou sobre isso. Sobre o movimento de perna dele. Ele tentou enganar o Jorginho, só que o Jorginho esperou demais, mano. Carlos Miguel só falhou contra o Mirassol, concordo. E assim, não foi nenhuma falha absurda, comparado com a do Everton no Mundial, né? Se não fosse o Loma, nós ia ganhar do Ceará de 3-2, não 3-1. Dava pra ter ganhado do Chelsea em 21. Não, mas a gente tá falando de 25. Não esquece 21, Kleber. Ó, na minha opinião, o melhor goleiro foi o Carlos Miguel. Vamos voltar lá pra tier list? E aí vocês vão escolher. Quem foi o melhor. Já vou encerrar a enquete aí. Pra mim, na minha humilde opinião. É a seguinte. O Carlos Miguel foi bom. O Lomba foi bom. E o Everton foi bom. Pra mim, nenhum dos três foi médio. Essa é a minha opinião. E aí vocês vão definir quem foi o melhor da posição. Pra mim, nenhum deles foi médio. E ruim também não foi. Eu acho que a temporada passada do Everton foi média. A desse ano, eu acho que foi boa, cara. Apesar do erro contra o Chelsea. Vou encerrar a enquete. Vamos ver quem que vocês escolheram aí. Ó, enquete encerrada. 11% pro Lomba, 34% pro Everton, 55% pro Carlos Miguel. Então vocês votaram e o nosso melhor da posição foi o Carlos Miguel. Vocês querem que eu baixe o Everton pro médio? Ou não? O Everton bom ou médio? O Lomba pode ter sido médio, mas dentro do que era esperado dele, ele foi bem, mano. Não errou em nada. Então deixa o Everton no bom. Fechou? Então, temos aqui a nossa análise dos goleiros. Então é isso, rapaziada, curtiram esse vídeo? Não sei qual exatamente foi a posição que você viu hoje, porque eu tô colocando esse corte final em todos os vídeos, né? Pô, não vou gravar um pra cada um, mas deixa a sua opinião aqui. Lembrando, deixa o like, deixa o hype, se inscreve aqui no meu canal. E se você curte essa dinâmica, pode dar muita atenção pro chat, do chat ter voz mesmo no canal. É isso que a gente fez durante todo o ano de 2025, caso você não conhecia meu trabalho, agora você tá conhecendo. Em 2026 a gente vai fazer em dobro, tá bom? Deixei esses vídeos programados já enquanto eu tô num período de 5 ou 6 dias viajando aí, um período de férias, porque eu mereço, por favor, também, né? Tinha tirado 2 dias de férias no ano, que é quase nada, né? E foi um ano muito estressante e 2026 promete ser ainda mais cansativo, né? Então, tô dando uma descansada enquanto vocês estão recebendo esses vídeos aqui, não deixei o canal sem vídeos. Então dá uma moral, deixa o like, deixa o hype. Me segue lá no Instagram, tá bom? Os vídeos de mercado da bola eu vou soltando aqui de uma maneira mais no shorts, mais precária lá da praia mesmo. Mas eu não vou deixar de trazer conteúdo aqui não, fechou? E em 2026, ó, deu até uma tremida na tela aqui, ó. Em 2026 eu prometo o dobro de conteúdo por aqui, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.